Bom, então, bom dia para todos. Vamos iniciar nossa aula 13. Bom, só lembrando, né, na aula passada, nós vimos integração por partes. Alguém sabe me dizer como que é a integração por partes, a formulazinha? É integral do que a gente trata na integração por partes? Integral de... Alguém pode me dizer? Integral do que a gente fala em integração por partes? De um produto. De um produto. Mas não é um produto de duas funções. Mas é um produto especial. O que tem que acontecer? Não é um produto simplesmente dessa maneira. Mas sim de... uma função vezes a derivada de outra função, certo? É sempre, então, uma f vezes uma g', certo? Então, eu tenho duas funções, eu tenho uma função f, tenho uma função g, e eu estou tratando aqui com a derivada da g vezes a f. E daí, a fórmula da integração por partes me diz que isso daqui é igual a f de x vezes g de x. Olha só, no primeiro eu tinha uma sem derivar e a outra derivando. Agora, eu tenho as duas sem derivar, menos integral, e eu troco. A que não estava derivando, agora deriva. A que estava derivando, agora não deriva, certo? Essa é a fórmula da integração por partes. Muito bem. Eu deixei um exercício para vocês e eu vou fazer ele aqui agora. Tá? Integral de t ao quadrado e a t dt. Eu vou tentar fazer ele rápido, tá? Mas se alguém não entender, me avise, tá? Então, ó, eu sempre vou ter que chamar, uma vai ser a minha f e a outra vai ser a g', tá? Quem eu vou escolher para ser f nesse caso e quem eu vou escolher para ser g'? Bom, primeiro a gente tem que pensar aonde a gente quer chegar. Aonde que eu quero chegar? Bom, na integração por partes, sempre tem uma função que eu pego a primitiva dela e a outra função que eu pego a derivada dela, certo? A primitiva do t ao quadrado é t ao cubo sobre 3. Pior do que t ao quadrado. Geralmente, você aumentar a potência é pior. A derivada do t ao quadrado é 2t. Pode ser interessante. Por que pode ser interessante? Porque depois eu integro por partes novamente, derivo de novo 2t e eu tenho 2. Aí, então, eu vou estar me livrando do t, entre aspas, certo? E o exponencial? O exponencial tanto faz. Porque tanto a primitiva dele quanto a derivada dele são ambas EAT, certo? Então, tanto faz o que eu vou fazer com o exponencial. O importante é o t ao quadrado. Então, se eu quero derivar o t ao quadrado, eu vou chamar esse cara aqui de f de t, certo? E o outro vai ser o g' de t. Aí eu venho e vou agora escrever a minha fórmula da integração por partes. Bom, se o primeiro é o EAT, o que vai ficar? Vai ficar a f. Quem é a f? É o t ao quadrado. Desculpa, se o primeiro é o t ao quadrado, né? O primeiro é o t ao quadrado, eu vou colocar agora a f. A f é o t ao quadrado. Vezes a g. Quem é a primitiva do EAT? A primitiva do EAT é o próprio EAT. Então, coloco aqui. Menos integral. Agora, o f... Vamos fazer assim, para ficar bem claro, tá? Fez meio coisa. Agora, eu vou fazer... Agora é aquela parte que inverte, certo? Eu tinha a f. Agora, eu vou pegar a derivada da f. Quem é a derivada do t ao quadrado? 2t. Vezes... Agora, a primitiva do exponencial. Quem é a primitiva do exponencial? É o EAT. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Não? Agora vamos seguir. Eu vou copiar esse t ao quadrado EAT. E agora eu vou tratar essa parte aqui, ó. Mesma história que eu tinha falado antes. Eu quero derivar esse 2AT. Então, esse cara aqui vai ser o meu f de t.
E o outro vai ser o meu G'. Agora eu venho e faço menos, agora eu vou colocar essa integral. Então vai ficar o F vezes o G. Bom, o F é 2t, então copio 2t. Vezes, quem é a primitiva do EAT? É o próprio EAT. Menos, coloco a integral. Agora é a parte que inverte. Quem é a derivada do 2t? É 2. Quem é a primitiva do EAT? É o EAT. Então, esse cara vai dar t ao quadrado, EAT, menos 2t EAT, mais 2 integral de EAT dt. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Não? Então, vamos seguir. Diga. Por que o 2 que multiplica o EAT saiu ali da integral? Vamos lá. Vamos por partes, então. Primeiro, eu faço a distributiva aqui do menos. Então, menos com menos mais, integral de 2 EAT dt. Até aqui você entende? No caso, professor, foi porque o 2 que multiplicou o EAT, ele saiu ali, tipo, aí Não, ficou só calma aí, 2 ó. EAT. Tô fazendo passo a passo. Primeiro passo, menos com menos deu mais. Entendeu essa parte? Sim. Certo. Agora, o que a gente faz? Eu tenho integral de uma constante vezes uma função. Sempre eu posso pegar a constante e tirar ela para fora da integral. É uma propriedade que a gente viu lá no início. Tudo bem? Uhum. E é isso. Ainda... Eu fui mais na explicação passada, antes disso, que eu fiquei confuso. Qual a explicação passada? Quando o senhor estava trabalhando na parte de dentro da integral. De qual integral? Qual dessas linhas? A A segunda integral linha? de Aqui, onde está 2t. minha flecha? A integral de 2t dt. Quando o senhor estava trabalhando com ela. Antes de trabalhar com Integral de quem? a primeira parte, sabe? A integral de 2t e dt. Eita, e elevado a t. Certo, esse aqui. Aí o senhor foi trabalhar com ela e eu me perdi. Bom, eu vou trabalhar com essa integral aqui, certo? Então, quanto que vai dar essa integral? Eu vou aplicar partes nela. Vou aplicar partes nessa integral. Então, eu tenho uma f e uma g', certo? A minha f é 2t e a minha g' é a EAT. Então, primeiro, eu copio f vezes a g. Quem é a g? É a primitiva do EAT. Por quê? Porque o EAT é a g'. Eu quero a g. Quem vai ser a g? A g é a primitiva da g'. Então, a g vai ser a primitiva do EAT. Quem é a primitiva do EAT é o próprio EAT. Menos integral. Aí, ó, o que era f, eu vou pegar f'. Ou seja, eu vou pegar a derivada do 2t. Derivada do 2t dá 2. Vezes a primitiva do EAT. A primitiva do EAT é o próprio EAT. Certo? E daí eu tenho essa parte. Agora você entendeu? Ou ainda não? Entendeu? No caso, não tinha mais o que fazer, aí aplicou de novo a integração por partes. Foi, eu fiz partes duas vezes. Eu fiz partes aqui e eu fiz partes aqui. Duas vezes eu fiz integração por partes. Ok, entendi. Que logo no início do exercício eu falei, vou aplicar a integração por partes duas vezes. Por quê? Eu falei, ó, eu tenho um t ao quadrado, eu quero me livrar desse t ao quadrado. Como que eu vou fazer para me livrar do t ao quadrado? Eu vou derivar o t ao quadrado duas vezes, porque a primeira derivada do t ao quadrado dá 2t e a segunda dá 2. E dessa maneira eu me livro do t, certo? E para fazer isso eu faço integração por partes duas vezes. Muito bem. Aí, esse cara vai dar, então, t ao quadrado, EAT, menos 2t EAT, mais 2. A primitiva do exponencial. Quem é a primitiva do exponencial?
é o próprio exponencial, mais uma constante. E terminou. Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém ainda tem alguma dúvida? Não? Muito bem, pessoal. Depois vocês façam aí, né? Aqueles outros que eu tinha falado para vocês. Para qualquer natural que você pegar, tenta fazer EAN, EAT, DT, com N pertencente aos naturais. Tenta fazer, quero dizer, escolhe N's. Pega N igual a 3, por exemplo. Eu fiz o N1 e o N2. Pega N igual a 3, N igual a 4, N igual a 5 e assim por diante. 5. Certo? O que você vai ter? Igual a gente fez. No caso 1, eu faço integração por partes uma vez. No caso 2, 2 vezes. No caso 3, 3 vezes. E assim por diante. Por quê? Qual que é a estratégia? É a velha estratégia de eu tenho TAN, eu quero me livrar dele. Então, o que eu vou fazer para me livrar dele? Eu vou derivar N vezes. Para derivar N vezes, eu vou fazer a integração por partes N vezes, tá bom? Então, esse aqui é o exercício. Muito bem. Deixa eu escrever direito aqui. Só para escrever direito aqui o exercício. Muito bem, vamos fazer agora outro exemplo. O outro exemplo vai ser a integral do EAX seno de x. Então, vamos ver o que eu posso fazer com ele. Quanto que dá esse cara aqui? Então, vamos lá. Vamos dar um nome para ele. Vou chamar ele de I. Vou chamar isso aqui de I. Quanto que vai dar aí? Vejamos. Bom, tem alguém pedindo para entrar. Sempre tem um atrasado querendo entrar. Mas vamos lá. Quanto que vai dar esse cara aqui? Vejamos. Então, vamos lá. Solução. Solução. Então, eu tenho aí um produto, certo? Já está na cara da integração por partes. Eu tenho um produto. Mas daí a questão é, quem que eu vou chamar de F e quem que eu vou chamar de G? Aqui nesse caso, meio que tanto faz, né? Porque não tem que nem no outro que a gente tem essa estratégia de, vamos derivar para sumir com o exponencial ou sumir com o seno. Não dá, porque o que eu sei é que se eu derivar o exponencial, sempre vai dar exponencial. Se eu integrar o exponencial, sempre vai dar o exponencial. E o seno? Bom, o seno, se eu derivar ele, dá cosseno. Se eu derivo de novo, eu chego no seno, no menos seno. Então, pode ser uma alternativa, eu derivar ou integrar o seno, tá? Que meio que tanto faz. Eu vou fazer assim. Eu vou fazer, então, assim, ó. Eu vou chamar o E de F. O E vai ser o meu F. E o G e o seno vai ser o meu G', certo? Aí eu vou fazer assim, ó. Vou aplicar a integração por partes. Então, eu vou fazer a F vezes G. Se o exponencial é F, copia aqui exponencial. Agora, seno é o G'. Quem que eu tenho que colocar aqui? Eu tenho que colocar a primitiva do seno. Quem é a primitiva do seno, pessoal? Quem é que derivando da seno? Menos cosseno. Menos cosseno, muito obrigado. Menos a integral. Agora, vai ao contrário. Coloca a derivada do F. Derivada do exponencial. É o próprio exponencial. Vezes
Agora, a primitiva do seno. Quem que é a primitiva do seno? A gente já trabalhou, menos cosseno. Certo? Sempre lembrando que eu estou aplicando essa fórmula aqui. Certo? Muito bem. Agora, o que vai acontecer? Esse cara vai ficar menos EAX cosseno de x. Esse menos, eu vou botar ele para fora da integral. E eu tenho isso aqui. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Podem falar, se tiver alguma dúvida. Tem alguma dúvida? Não? Então, vamos seguir. Se ninguém tem dúvida, vamos seguir. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar integração por partes novamente. Só que agora, nessa integral aqui. Eu vou seguir a mesma ordem. O segredo, na aula passada ainda eu falei isso. Ó, o segredo de quando eu tenho que integrar por partes mais de uma vez é sempre manter a ordem do que eu estou fazendo. Se eu estou fazendo primeiro é F, segundo é G', eu continuo nessa mesma ordem. O primeiro é F e o segundo é G'. Tá? Se eu inverter essa ordem, não vai dar certo. Tá? Aí, esse cara vai dar, então, menos EAX cosseno de x, eu copio. Agora, eu vou tratar essa integral. O que vai acontecer com essa integral? Vai ser mais o F. Quem é o F? É o EAX vezes a primitiva do cosseno. Quem é a primitiva do cosseno? Quem sabe me dizer quem é a primitiva do cosseno? Quem é a primitiva do cosseno, pessoal? Quem é que derivando da cosseno? Seno, muito bem. Menos a integral. E agora eu vou inverter. Eu tinha o exponencial, agora eu vou pegar a derivada do exponencial. Quem é a derivada do exponencial, pessoal? O próprio. O próprio exponencial. Vezes a primitiva do cosseno, que a gente já viu que é o seno. Aí você olha isso e fala, grande coisa. Fez, para chegar na mesma integral de onde saiu, né? Alguém pode estar falando isso. Mas, vamos fazer uma coisa engraçadinha aqui. Lembra que eu chamei de I a integral do EAX seno de x? Vamos usar essa notação. EAX cosseno de x mais EAX seno de x menos I. É isso que a gente tem, certo? Agora, então, eu vou escrever o que a gente tem. Vou escrever a minha igualdade. Eu tenho, então, que I é igual a menos EAX cosseno de x mais EAX seno de x menos I. Todo mundo concorda que eu tenho isso? Todo mundo concorda? Ó, I é igual a menos EAX cosseno de x mais EAX seno de x menos I. Agora, o que eu vou fazer? Somo dos dois lados por I. Então, eu vou ter I mais I, 2I, igual a menos EAX cosseno de x mais EAX seno de x. Bom, como é uma integral, eu vou colocar aqui uma constante, tá? A gente sempre tem que ter uma constante quando dá integral. A integral é função mais constante, certo? A constante lá de cima estava meio que embutida nesse I. Mas como eu tirei o I para lá, né? Eu preciso ainda ter uma constante. Então, eu coloquei ela aqui. Aqui é a minha constante. Você pode até escrever aqui, vírgula, com C1 constante. Muito bem. Agora, o que eu vou fazer? Agora, eu vou multiplicar dos dois lados por 1 sobre 2. Então, meio vezes 2i dá i. Igual a menos EAX cosseno de x sobre 2 mais EAX seno de x sobre 2 mais C1 sobre 2. Bom, aqui só para ficar melhor, esse C1 sobre 2, eu vou chamar ele de
C, tá bom? Então, em vez de escrever aqui C1 sobre 2, eu vou colocar C. E agora observa o seguinte, lembra quem é I? Quem é I? Vamos copiar. I é essa integral. I é essa integral. Essa é a definição de I. Então, o que eu acabei de mostrar é que essa integral é exatamente e elevado a x, menos e elevado a x cosseno de x sobre 2, mais e elevado a x seno de x sobre 2, mais uma constante. Alguém ficou com alguma dúvida nesse exemplo? Todo mundo entendeu, pessoal? Deixa eu deixar na tela toda o exemplo todo. Alguém tem algum passo que não entendeu? Não? Muito bem. Se todo mundo entendeu, a gente vai para o próximo. Agora, no próximo, eu quero, na verdade, escrever uma fórmula. Eu quero escrever uma fórmula para calcular a integral de seno elevado a n de x dx. Essa fórmula eu vou usar ela em outro momento. Então, deixa eu numerar os exemplos. Esse aqui vai ser o exemplo 1, exemplo 2. É que lá na frente, na aula ainda de hoje, provavelmente eu quero chamar essa fórmula novamente. Então, vou chamar esse aqui de 3. Bom, eu quero fazer uma fórmula recursiva, que é o seguinte. Dado o seno de n, eu quero encontrar quem é a derivada, quem é a integral de seno elevado a n. Para isso, o que eu vou fazer? Eu uso uma fórmula. Eu posso escrever isso como sendo menos 1 sobre n cosseno de x seno elevado a n menos 1 de x mais n menos 1 sobre 2 integral de seno elevado a n menos 2 de x dx. Por que essa fórmula é legal? Por que essa fórmula é legal? Vamos supor que o n fosse 3. Vamos supor o caso n igual a 3, só para mostrar para vocês por que essa fórmula é legal. Ó, no caso 3, ó, 3. Aí aqui 3 menos 1 dá 2. 3 menos 2 dá 1. Todo mundo sabe calcular a integral do seno, correto? Então, essa fórmula já me dá quem que é a integral do seno ao cubo. Então, com essa fórmula, então, ó, todo mundo já sabe quem é a integral do seno de x dx. Agora, com essa fórmula, todo mundo consegue saber quem é a integral do seno ao cubo de x dx. Agora, vamos para um próximo. Bom, eu fiz aqui o caso... Vergonha eu ter colocado essa coisa aqui depois. Deixa eu fazer assim. Deixa eu dar um... Copiar isso. Agora vamos voltar para a fórmula. Então, usando a fórmula, eu consigo calcular a integral do seno ao cubo. Agora, eu vou usar a fórmula para calcular o caso n igual a 5. Lembrando que eu já tenho a integral do seno ao cubo, e agora eu uso essa fórmula para usar, por exemplo, para integrar o seno à quinta. Então, no lugar de n, eu coloco 5. Aqui, 5 menos 1, 4. Aqui, 5 menos 2, 3.
Aí eu uso o que eu já fiz da integral do seno ao cubo, consigo calcular essa integral. Então, olha só, com isso, eu consigo também calcular a integral do seno à quinta de x dx. Então, na verdade, esse passo a passo, essa fórmula que eu estou mostrando para vocês, por que ela é legal? Porque com ela, você vai conseguir calcular a integral de qualquer potência ímpar do seno. Potência par a gente vai ver ainda na aula de hoje, mais para frente. Mas observe que essa fórmula, ela te ensina como calcular a potência ímpar de qualquer seno. Certo? Muito bem. Então, mostrei já para vocês a importância da fórmula. Agora eu vou mostrar para vocês por que a fórmula é verdadeira. E vai ser uma coisa muito parecida com o que a gente fez antes. Eu vou chamar de I a minha integral do seno elevado a n de x dx. Aí você me fala, professor, tá... É aquela velha história. Sempre o aluno acha que o professor está maluco. Porque você olha e fala, professor está maluco. Por quê? Integração por partes precisa de um produto. Aí não tem produto. Então, o que o professor maluco vai fazer? Vai fazer aparecer o produto. Seno elevado a n é a mesma coisa, concorda comigo? De seno elevado a n menos 1 vezes seno. Todo mundo concorda comigo? Uma coisa elevado a n é a mesma coisa do que essa coisa elevado a n menos 1 vezes a própria coisa. Agora, eu vou fazer integração por partes nessa integral. Bom, uma função eu vou escolher para ser a g e a outra função para ser a g'. Primeira coisa, eu sei derivar o seno elevado a n menos 1. Mas eu sei quem é a primitiva dele? Não sei. É exatamente por causa disso que eu estou fazendo essas contas. Então, se eu não sei quem é a primitiva dele, mas eu sei derivar ele, esse cara então vai ser o meu f. O seno eu sei derivar e sei a primitiva. Mas como esse aqui já é o f, o seno vai ser o g'. Agora, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Deixa eu só colocar mais para baixo para a gente não misturar as linhas. Agora, o que vai acontecer? Então, vou colocar agora. Eu copio o f, seno, n menos 1, de x, vezes a primitiva do seno. Quem é que derivando dá o seno? A gente já conversou sobre isso, é o menos cosseno. Menos integral. Agora eu vou colocar a derivada desse seno elevado a n menos 1. Regra da cadeia vai ser n menos 1. Seno elevado a n menos 1 menos 1, vai dar n menos 2, vezes a derivada do seno. Derivada do seno é cosseno. Vezes, agora, a primitiva do seno. A primitiva do seno é menos cosseno. Tudo bem? Todo mundo comigo? Alguém ficou com alguma dúvida nesse passo, pessoal? Me digam se alguém ficou com alguma dúvida enquanto eu reescrevo. O que eu vou fazer aqui? Esse menos vou pôr para cá. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me falar, hein? Pode me interromper a todo momento. Esse menos daqui vai bater com esse menos aqui, vai dar um mais. Integral n menos 1, seno elevado a n menos 2 de x, vezes cosseno cosseno ao quadrado. Agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou usar uma identidade fundamental de funções trigonométricas. Bom, eu tenho um cosseno aqui. Não é interessante, porque olha só a minha fórmula acima, né? Eu só envolve seno na fórmula de cima. O único cosseno que tem é esse aqui, que já apareceu aqui nessa parcela. Então, eu quero me livrar desse cosseno e fazer aparecer seno. O que eu vou fazer? Eu primeiro me lembro que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Desta maneira,
eu tenho, então, que cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos seno ao quadrado de x. E eu vou usar, então, essa formulazinha, tá bom? Vou usar essa formulazinha. Deixa eu colocar aqui um quadradinho para essa formulazinha. E eu vou usar, então, essa formulazinha. O que vai me dar, então? Vou copiar ali, menos seno n menos 1 de x, cosseno de x, mais integral n menos 1 copio, seno n menos 2 de x, vezes... Agora, no lugar do cosseno ao quadrado, eu vou usar a minha formulazinha. Cosseno ao quadrado é 1 menos seno ao quadrado. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a distributiva dentro daquela integral. Bom, essa constante eu posso sempre, né, tirar a constante para fora da integral, já vou tirar ela. E daí eu vou ter aqui seno elevado a n menos 2 de x menos seno elevado a n menos 2 mais 2, porque é seno elevado a n menos 2 vezes seno ao quadrado. Então, mesma base, expoentes diferentes, eu somo os expoentes. N menos 2 mais 2 dá N. Certo? Então, eu tenho essa integral aqui. Bom, a integral de duas funções. Aí eu posso, então, separar essa integral, né? Usa aquela coisa que a integral da soma é a soma das integrais. Então, isso aqui vai ser N menos 1, integral do seno elevado a n menos 2 mais, de x, não é mais, é x, dx, menos a integral, falta um x aqui, né? Do seno elevado a n de x, dx. Tudo bem, pessoal? Todo mundo entendeu até aqui? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Por favor, me digam. Alguém tem alguma dúvida? Não? Se ninguém tem nenhuma dúvida, eu vou prosseguir. Agora eu só vou fazer a distributiva desse escalar n-1. Agora, observa o seguinte. Ó, eu cheguei aqui, integral de seno elevado a n. E daí, de novo, alguém pode falar, poxa, o professor fez para sair, para cair exatamente aonde ele tinha partido. Aí não adiantou de nada. Não, não é bem assim. Por quê? Integral de seno elevado a n, eu chamei de i. Então, essa parcela aqui, ó, é exatamente o que eu chamei de i. Então, o que eu vou fazer? Eu vou reescrever essa coisa. Ó, essa coisa aqui, então, vai ser, no lugar dessa última integral, eu vou colocar o meu i. Certo? Então, desta maneira, o que eu acabei de mostrar? Acabei de mostrar que o i é igual ao quê? Acabei de mostrar que i é igual a essa expressão aqui. Certo? Observa que eu tenho i do lado direito e do lado esquerdo da minha equação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar dos dois lados por n menos 1 vezes i. Então, eu vou ficar aqui com i mais n menos 1 i é igual ao esse negócio aqui. Em vez de eu ficar copiando tudo, né? Eu já vou copiar dessa maneira. Certo? É isso que eu obtive. Mas aí eu penso, o que é i mais n menos 1 i?
é NI, certo? Só colocar em evidência o I, eu vou ter 1 mais N menos 1, que dá N. Igual, e eu copio esse termo aqui. Agora, o que eu vou fazer? Agora eu pego e multiplico dos dois lados por 1 sobre N. Então, eu vou ter que I vai ser igual a todo esse cara aqui dividido por N. Então, vai ser todo esse cara aqui e eu vou colocar sobre N aqui, sobre N aqui. Certo? E daí eu lembro, quem é o I? O I é a integral do seno elevado a N de x dx. Lembra? Ó, aqui, ó, definição do I. O I é a integral de seno elevado a N de x dx. Então, eu acabei de mostrar a minha fórmula. Ó, essa daqui. E olha só que beleza, né? Quando eu fiz, eu ainda reparei que estava errado o que eu tinha escrito aqui em cima. Aqui, ó, desculpa, eu tinha errado. Não era 2, tá? Era N. Provavelmente aquele 2 foi um erro que eu acumulei nas coisas que eu fui falando de substituir o N. Muito bem. Então, eu tenho essa fórmula aqui. Certo? Bom, alguém ficou com alguma dúvida nesse exemplo, pessoal? Essa fórmula, de novo, essa fórmula é muito importante, certo? Essa fórmula vai ser muito útil para nós. Alguém tem alguma dúvida nisso? Não? Muito bem. Então, dessa maneira, a gente encerra os exemplos de integração por partes para integral indefinida. Agora, eu quero falar rapidamente sobre integração por partes. Para a integral definida. Vai ser exatamente igual àquela para indefinida, certo? Eu vou mostrar a fórmula. Para mostrar a fórmula, o que eu vou fazer? É igualzinho como eu fiz antes para indefinida. Só que em vez de eu ficar apenas com f de x, g de x, eu vou partir desse cara aqui, ó, de A até B. Ou seja, f de B vezes g de B menos f de A vezes g de A. Pelo teorema fundamental do cálculo, esse cara é a integral de A até B da derivada do f de x vezes g de x. Aí, o que eu faço? Eu derivo. Derivando, eu vou ter a integral de A até B da... Bom, derivada do produto é a derivada do primeiro vezes o segundo, mais copia o primeiro e deriva o segundo. Certo? É esse aqui. Agora, o que eu vou fazer? Vai ser a integral de A até B de... Bom, agora eu vou separar essa soma em duas, usando aquela velha história de a integral da soma é a soma das integrais. De f de x, g' de x dx. Aí, o que eu vou ter? Dessa maneira, né, eu mostrei que, vamos fazer assim, eu mostrei que esse bichinho aqui é igual a isso, tá bom? Eu mostrei que esse bichinho é igual a isso. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou passar essa parcela aqui para o outro lado. Então, vamos fazer isso. Vou passar essa parcela para o outro lado. Quando eu passo ela para o outro lado, ela passa com menos. Eu vou colocar aqui menos igual. Bom, agora então, o que acontece? Eu vou só inverter a ordem da integral. Esse cara aqui
igual a esse cara aqui. Só isso. Certo? E essa daqui é a fórmula da integração por partes para integrais definidas. Qual é a diferença da que a gente estava fazendo antes? Bom, é definida. Então, eu tenho essas coisas aqui. E quando eu coloco esses limites de integração, eu ganho esta parcela e esta parcela. Então, o que está em rosa é o que difere da integração por partes que a gente tinha antes da que a gente tem agora. Que não é muita coisa e é o esperado. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida do que eu falei até agora? Não? Vocês ainda estão aí? Às vezes eu fico pensando que não tem ninguém. Vão comigo, pessoal. Qualquer dúvida, vocês me avisem, por favor. Vamos fazer um exemplo. Como é muito parecido, tá? Eu só vou fazer um exemplo. Mas vai ser um exemplo bem legal. Eu quero calcular a integral de 0 até 1 do arco tangente de x. E aí, hein? Quem vai ser a integral do arco tangente de x? O que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó. Esse cara vai ser a integral de 0 até 1. Bom, eu quero usar a integração por partes. Se eu quero usar a integração por partes, eu tenho que trabalhar com um produto. Alguém sabe como que eu posso fazer um produto aí do arco tangente? Arco tangente de x é igual ao produto de quem? Alguém sabe me dizer? É um truque que a gente já fez antes. Um truque muito útil quando eu falo de integração por partes. Alguém sabe me dizer? A dica é o mesmo truque que a gente fez para calcular a integral do logaritmo. O que eu vou fazer? Alguém sabe me dizer como que eu posso olhar isso como sendo um produto? Dá um minutinho para vocês pensarem. Ninguém? Ninguém mesmo? Poxa, pessoal. Multiplicar por 1, professor. Exatamente. 1 vezes qualquer coisa é igual a qualquer coisa. Então, vai ser 1 vezes o arco tangente de x. Muito obrigado. Quem foi que falou? Foi uma voz diferente das vozes que eu estou acostumado a ouvir. É o Anderson. Não, é uma voz comum, sim. Desculpa. Vamos lá. Aí, esse cara, então, o que eu vou fazer com ele? Bom, eu tenho que enxergar como sendo 1, vou usar a integração por partes. Então, 1 vai ter que ser a minha f e o outro vai ser a minha g'. Arco tangente. Arco tangente. Eu sei a primitiva do arco tangente? Não. Exatamente por isso que eu estou fazendo a integração por partes. Mas eu sei derivar o arco tangente. Todo mundo deve se lembrar que viu no cálculo 1 que a derivada do arco tangente todo mundo viu no cálculo 1 que a derivada do arco tangente é exatamente 1 sobre 1 mais x ao quadrado, certo? Vocês viram isso lá no curso de cálculo 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar o arco tangente como sendo a minha f. Porque daí, quando eu fizer a integração por partes, eu preciso derivar o arco tangente. É muito mais fácil derivar o arco tangente do que achar a primitiva do arco tangente. Se o arco tangente é a minha f, o 1 vai ser a minha g'. Agora eu venho continuando. E daí, o que eu vou fazer então? Então, agora vai ser f vezes g. Bom, g' é 1, quem que vai ser a g? É a primitiva do 1. A primitiva do 1 é o x. Vezes a f, que é o arco tangente. Menos, coloca aqui a integral de 0 a 1.
Faltou colocar, né? Estou trabalhando agora com integral definida. Então, tem que colocar esse bichinho aqui que eu tinha esquecido. Certo. Integral de 0 até 1, de quem? Agora troca, né? Agora inverte. Eu tinha a g', agora eu vou colocar a g. Quem é a primitiva do 1? É o x. Vezes a derivada do arco tangente, que como eu observei acima, é 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx. Então, esse cara vai dar o quê? Esse cara vai dar igual a 1 vezes o arco tangente de 1 menos 0 vezes o arco tangente de 0 menos... Essa integral agora a gente vai calcular ela. Integral de 0 até 1 de 1 sobre 1 mais x ao quadrado x dx. Vamos escrever ela assim. Vamos lá. Primeiro, vamos conversar sobre o arco tangente. 1 vezes arco tangente de 1 vai dar o arco tangente de 1. Quem é o arco tangente de 1? É o ângulo cuja tangente é 1. Quem sabe me dizer o ângulo cuja tangente é 1, pessoal? Que ângulo que a tangente dele dá 1? 45. Isso, que é o π sobre 4, certo? Eu sempre coloco como radiano. 0 vezes arco tangente dá 0, então não coloco. Menos, agora eu vou tratar essa integral aqui. Essa integral, para resolver ela, eu vou usar substituição. Qual é a substituição que eu vou fazer aqui? Bom, eu tenho 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Puxa, isso é uma coisa muito difícil de calcular. Mas e se fosse 1 sobre u? Se fosse 1 sobre u, estava bacana. Por que estava bacana? Porque eu sei que a primitiva de 1 sobre u é o ln de u. Então eu vou chamar u de 1 mais x ao quadrado. Mas eu tenho que lembrar que para fazer isso, eu preciso do du dx. Quem é o du dx? 1 mais x ao quadrado, a derivada dele dá 2x. Então, lembrando, então eu preciso colocar um 2x aqui. Como que eu posso fazer para surgir esse 2? Multiplico por meio aqui fora da integral. Tá bom? Então, com isso, o que eu vou ter? Eu vou ter meio integral. Daqui a pouco eu coloco os limites de integração. 1 sobre 1 mais x ao quadrado dá u. Esse cara aqui é o meu du dx. Du dx vezes dx vai dar du. Agora vamos no limite de integração. O u do zero, quanto que vai dar? Bom, vai ser 1 mais 0 ao quadrado. 1 mais 0 ao quadrado vai dar 1. O u do 1 vai ser o quê? Vai ser 1 mais 1 ao quadrado. 1 ao quadrado dá 1, 1 mais 1 dá 2. Então, esse daqui é o que a gente precisa para fazer a substituição. E esses caras vai da onde até onde? Vai do u do 0, que dá 1, até o 1 do 1, que deu 2. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Não? Então, vamos seguir. Esse cara vai ser, então, igual a π sobre 4 menos meio. E agora, quem é a primitiva do 1 sobre u? Bom, lembrando, é quem dá... Derivada de quem dá 1 sobre 1? É o ln, que nem eu falei, o ln de u. Vai ser o ln de u indo de 1 a 2. Então, esse cara vai ser π sobre 4 menos meio ln de 2 menos ln de 1. Aí eu lembro que ln de 1 é sempre 0. Então, esse cara vai dar π de 4 menos meio ln de 2. Pronto. E está feito o exercício. Alguém ficou com alguma dúvida em algum passo desse exercício? Ninguém tem dúvida? Muito bem.
Se ninguém tem dúvida, vamos pular para o próximo tópico. Muito bacana, né? Muito legal esse exercício. Aí fica aí de exercício para vocês pensarem como eu poderia fazer, por exemplo, para fazer a integral do arco tangente. Eu fiz o arco tangente, mas você pode pensar o arco seno, o arco cosseno. Fica de exercício para vocês pensarem, certo? Vamos em frente, então. No que a gente vai fazer agora, a gente vai fazer integrais. O capítulo do livro é integrais trigonométricas. Só para avisar, pessoal. Então, a gente terminou a sessão de integração por partes. Lembrando, sempre quando você termina uma sessão, no livro tem um monte de exercícios. Todos esses exercícios vocês podem fazê-los, tá bom? Pode tentar fazer todos os exercícios que tem lá de integração por partes. Todos eles são, digamos, candidatos à prova. Integrais trigonométricas. Vamos lá. Vamos lá. O que eu vou fazer aqui nessa sessão de trigonométricas, de integrais trigonométricas? Eu vou colocar aqui uma ideia. O que é a ideia que eu vou colocar aqui? É a essência dessa sessão, certo? Qual é a essência dessa sessão? Vai ser escrever uma função que depende de seno e cosseno, como? Eu vou tentar escrever essa função como sendo cosseno de x vezes p de seno de x, ou bom, para fazer assim, ou como sendo p de cosseno de x vezes seno de x, em que p de u é um polinômio. Vamos fazer melhor. Uma função polinomial. Não, é p de u, está escrito ali? Então é um polinômio mesmo. Vai, uma função polinomial. Certo? Eu vou sempre tentar escrever dessa maneira. Por quê? Porque se eu escrever dessa maneira, eu sei calcular a integral. Então vamos colocar aqui um pois. Então vamos ver. Quem é a integral de p de seno de x cosseno de x? Como que eu vou fazer para calcular essa integral? Vejamos. O que eu faço? Faltou um dx aqui, desculpa. O que eu faço? Eu chamo u de seno de x. Se u é o seno de x, então du dx é o cosseno de x. Então, eu uso a minha regra de substituição, ou de mudança de variável, eu vou ter aqui p de u, du. Então, eu vou ter o quê? Integral de um polinômio. Integral de polinômio é brincadeira de criança. Todo mundo sabe fazer. E daí eu termino de calcular a integral. A mesma coisa aconteceria se eu tivesse integral de p de cosseno de x vezes seno de x. Esse cara ficaria integral. Bom, qual que é a substituição que eu faço nesse caso? É u igual a cosseno. U igual a cosseno, eu vou ter que du dx é igual a menos seno. Então, eu vou ter p de u menos seno, então eu coloco um menos aqui, um menos para fora, menos du.
E daí é brincadeira de criança continuar, porque é integral de polinômio. Tudo bem? Muito bem, pessoal. Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar reescrever as integrais que eu colocar para vocês. Eu vou tentar reescrever ela como sendo uma integral desse tipo estrela ou uma integral desse tipo 2 estrelas, tá bom? Essa é a ideia, certo? Muito bem. Agora vamos fazer, então, essa ideia em prática. Vamos colocar essa ideia na prática. Exemplo. Como que eu faço para calcular a integral de cosseno ao cubo de x dx? É lógico que tem você poderia fazer por integração por partes, que nem a gente estava fazendo antes, certo? Que nem eu fiz o seno ao cubo, eu poderia também fazer o cosseno ao cubo por integração por partes. Mas a técnica que eu quero mostrar para vocês aqui é essa outra que eu já mencionei assim. Então, primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou tentar escrever esse cara como sendo um polinômio vezes o cosseno, um polinômio em seno vezes o cosseno, tá bom? Então, para isso, o que eu vou fazer? Bom, essa integral, eu sei que ela é cosseno ao cubo é a mesma coisa do que cosseno ao quadrado vezes cosseno de x. Todo mundo concorda comigo? Cosseno ao cubo é a mesma coisa que cosseno ao quadrado vezes cosseno de x. Aí agora, o que eu vou fazer? Agora eu preciso colocar alguma coisa aqui dependendo de seno, para seguir a lógica que eu explorei acima, que vai ser uma integral do tipo dessa estrela. Então agora eu tenho que esse cosseno aqui transformar num seno. Tá. Então o que eu posso fazer para transformar o cosseno em seno? Quem que é a fórmula, pessoal, que transforma cosseno em seno? Lembra? Cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é igual a 1. Então, eu tenho que cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos seno ao quadrado de x. Desta maneira, esse cosseno ao quadrado vai ser a mesma coisa que 1 menos seno ao quadrado de x vezes cosseno de x. E pronto. Agora eu estou numa forma igual eu falei acima. Por quê? Se eu chamo P de U como sendo 1 menos U ao quadrado, eu tenho que P de seno de x, ou seja, quando eu colocar seno de x no lugar de U, eu vou ter 1 menos seno ao quadrado, que é exatamente o que eu tenho aqui embaixo, tá bom? Então, dessa maneira, essa expressão aqui está na cara de cima. Então, para terminar o exercício, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma mudança de variável. Qual é a mudança de variável que eu vou fazer? É essa que eu acabei de falar. Eu vou chamar U de seno. Chamando U de seno, eu tenho du dx é igual a cosseno. Desta maneira, essa integral aqui vai ficar o quê? Vai ficar a integral de 1 menos U é seno. Então, vai ser U ao quadrado. Cosseno de x dx é a mesma coisa que du dx dx. Então, esse cara é du. Então, isso vai dar o quê? Vai dar agora a primitiva de 1 menos U ao quadrado. E vai dar U menos U. 2 mais 1, 3, sobre 3, mais constante. Agora eu só substituo. No lugar do U é seno. Então vai ser. E pronto. Está feito o exercício. Alguém ficou com alguma dúvida desse exemplo, pessoal? Por favor, me perguntem. Alguma dúvida nesse exemplo?
Ninguém tem dúvida no exemplo? Joia. Se ninguém tem dúvida no exemplo, vamos seguir para o próximo exemplo. O próximo exemplo vai ser a integral de seno à quinta de x vezes cosseno ao quadrado de x dx. Vamos lá, então. Para resolver esse daqui, a primeira coisa que eu penso é que nem acima. Olha só, sempre vai ser uma coisa em seno vezes cosseno, ou uma coisa em cosseno vezes o seno. Então, sempre eu vou ter que tentar deixar separado aqui um seno ou um cosseno, certo? Então, ou eu vou ficar com seno à quinta de x, cosseno de x vezes cosseno de x dx, sempre eu deixo um deles perto. Ou eu fico com seno à quarta de x, cosseno ao quadrado de x, seno de x. Aí eu pergunto para vocês, qual dos dois eu vou escolher para ficar? O de cima ou o de baixo? O que vocês acham? Qual que é melhor eu escolher, o de cima ou o de baixo? Alguém tem um chute? Qual que é melhor? O de baixo. O 1 ou o 2? O 2. Por que que o 2? É o de baixo, professor. Isso. Por que que é o de baixo? Por que que você chutou o de baixo? Foi só um chute? Bom, deixa eu explicar por que que o de baixo é melhor. O de baixo é melhor porque se eu tenho um cosseno aqui, esse cosseno aqui eu vou ter que transformar ele em seno. Para transformar ele em seno, eu ia ganhar uma raiz quadrada. Porque isso aqui seria a raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado. Fica muito ruim trabalhar com raiz quadrada. Não quero trabalhar com raiz quadrada, é difícil. Então, por isso eu escolho o de baixo. Tá bom? Porque o de baixo vai ser mais fácil. Bom, lógico, você tem esse seno à quarta. Mas esse seno à quarta, ele é, digamos, mais tratável. Por que que ele é mais tratável? Porque eu posso observar que seno à quarta é a mesma coisa do que seno ao quadrado elevado ao quadrado. Certo? E daí, o que que eu vou fazer? Não, desculpa. Seno ao quadrado, desculpa. Não, não, estava certo. Não, desculpa. Eu estava certo e quase... Certo. Então, eu tenho que transformar esse cara aqui em cosseno. Agora, o que que eu vou usar? Eu vou usar a minha velha conhecida fórmula. Estou sempre colocando aqui para mostrar para vocês. Vocês não precisam decorar muita coisa. Basta vocês usarem uma coisa conhecida e, com ela, você chega no que você quer usar. Certo? Eu quero usar isso aqui. Então, eu venho e faço. Esse cara aqui é integral de 1 menos cosseno ao quadrado de x elevado ao quadrado vezes cosseno de x, seno de x dx. Agora, o que que eu vou fazer? Bom, agora eu estou na cara do gol. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a minha mudança de variável. Quem vai ser a minha mudança de variável? Eu chamo u de cosseno. Se u é cosseno, o du dx é o menos seno. Eu já tenho um seno aqui, preciso de um menos seno. Então, eu coloco um sinal de menos aqui, um menos aqui. E agora, o que que eu vou ter? Eu vou ter menos integral de 1 menos o cosseno ao quadrado. O cosseno é u. Então, cosseno ao quadrado, u ao quadrado. Elevado ao quadrado. Esse cosseno aqui era ao quadrado, né? Certo. Cosseno ao quadrado vai dar u ao quadrado. E esse cara aqui vai dar
du. Tudo bem? Certo. Deixa eu só confirmar aqui. Menos 1 menos u ao quadrado, u ao quadrado du. Muito bem. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Porque daqui em diante é brincadeira de criança. Não? Então, vamos fazer a brincadeira de criança agora. Agora, então, o que eu preciso? Eu preciso resolver essa integral. Para isso, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou abrir o quadrado. Então, vai ficar 1 menos 2u ao quadrado mais u à quarta vezes u ao quadrado du. Aí eu faço a distributiva, vai ficar com menos u ao quadrado menos 2u à quarta mais u à sexta du. Agora, esse cara, ele está prontinho para achar a primitiva dele. Então, vai ser menos. A primitiva de u ao quadrado é u ao cubo sobre 3, menos 2 sobre 5, u à quinta, mais u à sétima sobre 7, mais uma constante. E esse cara aqui, então, vai dar o quê? Vai dar menos. O u eu chamei de cosseno. Então, vai ser menos cosseno ao cubo sobre 3, menos 2 quinto, cosseno à quinta, mais cosseno à sétima, sobre 7, mais constante. E pronto, acabou. Alguém tem alguma dúvida nesse exemplo? Lógico, se você quiser, você pode passar a distributiva também, não tem problema nenhum. Distributiva no menos, né? Eu não passei, mas você pode. Se você quiser, não se preocupe, a gente pode fazer isso também. A gente vem aqui, faz a distributiva. Pronto, tá feito. Deixa eu só fechar aqui uma janela, pessoal. Começou a chover, rapidinho já volto. Pronto. Alguém ficou com alguma dúvida nesse exemplo? Quem quer fazer algum comentário? Tem alguma dúvida? Ou ficou fácil? O importante é sempre estar fácil. Deixa eu ver se alguém comentou no chat. Ninguém falou nada no chat. Muito bem. O colega tinha falado quem quer o cosseno ao quadrado, né? Tá certo. Muito bem. Então, vamos seguindo. Vamos seguindo. Agora, eu quero fazer esse exemplo aqui. A integral de 0 até π do seno ao quadrado de x dx. Observa que esse aqui é um pouco mais complicado. Certo? Esse aqui é um pouco mais complicado. Por que ele é um pouco mais complicado? Você poderia pensar, vou fazer igual nos outros. Eu vou separar, eu tenho um seno ao quadrado aí, eu vou separar esse seno ao quadrado em seno vezes seno. Aí esse daqui eu vou transformar numa coisa que depende de cosseno. Aí eu vou ter, então, raiz quadrada de 1 menos cosseno ao quadrado. Só que daí, de novo, vai ficar com uma coisa muito chata. Porque daí você vai ter raiz quadrada de 1 menos u ao quadrado. Isso é uma coisa difícil de calcular. Certo? Quero evitar esse tipo de situação. Então, o que eu vou fazer?
Bom, a técnica nesse exemplo vai ser um pouquinho diferente. Alguém sabe ou se lembra de alguma outra fórmula trigonométrica que envolva seno ao quadrado e cosseno ao quadrado? Alguém se lembra de alguma coisa? Não? Então eu vou colocar aqui. Quanto que é cosseno de 2x? Alguém sabe me dizer? Observe a diferença. Acima é seno ao quadrado. Agora eu estou olhando o cosseno do ângulo 2x. Quanto que dá cosseno do ângulo 2x, pessoal? Alguém se lembra dessa fórmula? Não? Ninguém se lembra? É cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado, certo? O ângulo duplo. Por que que esse cara aqui pode ser interessante? Porque daí, agora, o que eu vou fazer? Eu vou transformar tudo isso aqui em seno, esse lado aqui. Como que eu vou fazer? Agora sim, eu vou usar a nossa velha amiga, que é cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1. Então, eu vou ter que cosseno ao quadrado é igual a 1 menos seno ao quadrado, certo? Eu vou usar essa nossa velha amiga para quê? Eu vou usar ela para escrever esse cara acima como sendo 1. Não sei porque ficou cinza aqui. 1 menos seno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Aí, esse cara, então, vai ser igual ao quê? Vamos pôr para o lado para caber tudo nessa linha só. Vai ser igual, então, a 1 menos 2 seno ao quadrado de x. Com isso, então, eu tenho que cosseno de 2x é igual a 1 menos 2 seno ao quadrado de x. Aí eu manipulo essa igualdade e eu vou ter que 2 seno ao quadrado de x é igual a 1 menos cosseno de 2x. Então, eu vou ter que seno ao quadrado de x é igual a 1 menos cosseno de 2x dividido por 2. Tá bom? Então eu encontrei uma formulação para o seno ao quadrado, certo? Desta maneira, eu volto agora na minha integral. A integral de 0 até π do seno ao quadrado de x dx vai ser igual ao quê? Bom, pessoal, só uma observação. Eu fiz toda essa conta para chegar nessa fórmula. Tem livros que trazem essa fórmula pronta. Tem gente que decora essa fórmula. Mas o que eu estou dizendo para vocês vocês não precisam decorar essa fórmula. Eu sempre saio do pressuposto que a gente já tem tanta coisa para decorar, então a gente decora o menos possível. O que é o menos possível? Bom, eu preciso decorar apenas a fórmula do arco duplo e essa daqui. Sabendo essas duas, essa daqui que eu mostrei agora, a gente constrói na hora, tá bom? Muito bem, então vamos seguir. Agora, o que eu vou fazer? Esse cara, então, vai ser a integral de 0 até π do seno ao quadrado. Seno ao quadrado eu escrevi aqui. É meio vezes 1 menos cosseno de 2x. dx. Tá bom? Agora ficou lindo esse exercício. Eu vou colocar o meio para fora, meio integral de 0 até π de 1 menos cosseno de 2x dx. Bom, se fosse só cosseno, eu saberia fazer sem nenhum problema, mas eu tenho um 2x. Então, o que eu vou fazer ali? Eu vou fazer uma mudança de variável muito simples. Vou chamar, por exemplo, θ de 2x. Se θ é 2x, dθ de x é 2. Então, o que eu preciso? Eu preciso colocar um 2 aqui.
Para colocar esse 2 aqui, eu pago um preço. Qual o preço? Multiplico por meio fora. Tá bom? Além disso, eu tenho que calcular o θ do zero. O θ do zero é 2 vezes zero, que dá zero. E eu preciso também do θ do π. O θ do π é 2 vezes π. 2π. Tá bom? Agora, eu vou ter, então, meio vezes meio vai dar 1/4. Integral do zero, que é o θ do zero, até o θ de π, que é 2π. De quem? De 1 menos cosseno 2x virou θ. Θ. Dθ. Certo? Agora, esse cara vai dar, então, 1/4. Agora, vamos achar a primitiva. Bom, a primitiva do 1 é θ. Quem é a primitiva do menos cosseno? É o menos seno. Porque a derivada do seno dá o cosseno. Então, vai ser o seno de θ. Esse θ aqui variando de 0 até 2π. Tá bom? Então, esse cara vai dar, então, igual a 1/4. E daí eu vou colocar aqui, ó, aplicando no 2π. 2π menos seno de 2π. Vamos já colocar direto. Quem que é o seno de 2π? Seno de 2π é 0. Menos 1/4. 0, que é o θ igual a 0. Menos o seno de 0. Mas o seno de 0 dá 0. Então, esse cara vai dar o quê? Vai dar 2π menos 0, 2π. 1/4 vezes 2π vai dar π sobre 2. 0 menos 0 dá 0. 0 vezes 1/4 dá 0. Então, a resposta desse exercício é π sobre 2. Alguém ficou com alguma dúvida nesse exemplo, pessoal? Todo mundo entendeu? Vamos pôr dessa maneira aqui, que é o que importa. Todo mundo entendeu o exemplo? Alguém ficou com alguma dúvida? Por favor, me avisem se ficou alguma dúvida. Não? Ninguém tem dúvida? Muito bem. Agora, vamos tentar fazer outro. Professor, e se no intervalo tivesse um e elevado a x? Como assim? Não, é só caso acontecesse no intervalo. Só um instante. Em algum intervalo na função tivesse, por exemplo, um seno vezes um e. Então, seno de e. Seno vezes e? Seno vezes e é essa aqui que a gente fez no começo da aula, né? É esse exemplo 2, né? Uhum. Bom, então É tipo já foi feito esse. Ok. E a estratégia é fazer a integração por partes várias vezes até que você repete o que você tem. Muito bem. Agora o que a gente está fazendo é produto de seno e cosseno apenas. Muito bem. Agora, vamos fazer integral de seno à quarta. Eu fiz o seno ao quadrado. Agora eu quero fazer o seno à quarta. Eu comecei numerando e depois eu parei. Deixa eu voltar a numerar os exemplos. 3, 4, 5, não, 5 é 5, 6,
7. Agora vamos fazer esse exemplo 8 aqui, pessoal. Como que eu posso fazer para calcular? Bom, a ideia é a mesma que foi feita acima. Eu vou usar essa fórmula aqui para não depender mais do seno, certo? Vou tentar fazer igual no outro. Cair numa coisa que só depende de cosseno, certo? Vou tentar cair numa coisa mais interessante. Então, qual que vai ser a estratégia? A estratégia é usar essa fórmula aqui. Então, deixa eu copiar ela. A estratégia é usar essa fórmula aqui. Essa é uma estratégia. Então, eu vou colocar aqui, né, que vai ser uma fórmula que a gente vai usar. Então, o que a gente faz? Vamos lá. Eu pego o integral de seno à quarta de x dx. Essa integral, primeiro, seno à quarta, eu olho que nem eu sempre faço. Seno à quarta é a mesma coisa que seno ao quadrado, e depois elevo ao quadrado, porque a fórmula só me fala de seno ao quadrado. Então, agora eu pego e vou olhar quem é o seno ao quadrado. Seno ao quadrado, eu posso reescrever ele como sendo 1 menos cosseno de 2x sobre 2. E faço tudo isso elevado ao quadrado. Agora, eu faço esse cara aqui, integral de 1. Eu vou abrir agora o quadrado. 1 menos 2, cosseno de 2x, mais cosseno ao quadrado do ângulo 2x. Tudo isso dividido por 4. Apenas abrir o quadrado. Agora, observa o seguinte. A primitiva do 1, todo mundo conhece. Não tem graça. A primitiva desse cosseno, eu consigo calcular também usando os métodos que a gente viu antes. Falta esse cara aqui. Deixa eu colocar em outra cor. Falta esse aqui, certo? Falta esse aqui. Então, eu tenho esse aqui tá ok, esse aqui tá ok, falta esse. Então, eu vou brincar agora com esse outro. Para brincar com ele, eu preciso de uma outra fórmula. Bom, eu fiz aqui uma fórmula de seno ao quadrado igual a uma coisa que envolve cosseno de 2x. Agora, eu vou fazer o cosseno ao quadrado. A mesma coisa. Bom, como o ângulo já é 2x, então eu vou brincar com o ângulo, em vez de x, vou chamar de θ. Então, eu vou volto lá na fórmula que a gente tem. Cosseno de 2θ. O que me fala a fórmula de cosseno de 2θ? Cosseno de 2θ é igual a cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ. Lembra, eu quero agora com cosseno. Então, agora eu uso que, da mesma história, como seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1, o seno ao quadrado vai ser 1 menos cosseno ao quadrado de θ, certo? Então, eu vou ter que esse cara vai ser 2 cosseno ao quadrado de θ menos 1. Bom? Aí, o que eu faço? Eu vou ter, então, que 2 cosseno ao quadrado de θ vai ser igual a... Passo esse menos 1 para o outro lado, vou ter 1 mais cosseno de 2θ. Aí eu tenho 2 cosseno ao quadrado é igual a isso. Então, eu vou ter que cosseno ao quadrado de θ é igual a 1 mais cosseno de 2θ dividido por 2. E é essa a fórmula que eu vou usar. Então, eu faço aqui um quadradinho, setinha, porque eu vou estar usando esse quadradinho, e continuo a igualdade da minha integral. Então, eu venho aqui e vou fazer. Bom, talvez só para ficar mais bonitinho, antes de usar esse quadradinho, eu vou tirar esse 1/4 da minha integral, só para ficar mais bonitinho, tá? Opa, não era você que eu queria. Esse aqui.
Então, vou pegar esse cara aqui, vou passar esse 1/4 para fora da integral. Certo? Só para ficar mais bonitinho. 1/4. E agora sim, eu vou usar o quadrado. A parte que eu fiz aqui em verde. Então, esse cara vai ficar 1/4 integral de 1 menos 2 cosseno de 2x mais... Agora, o cosseno ao quadrado, eu vou usar essa fórmula. Vai ser... Quem é o θ? O θ é 2x. Então, vai ser 1 mais cosseno de 2 vezes 2θ. 2x, desculpa, porque o θ é 2x. Esse cara aqui dividido por 2, dx. Agora, tá pronto para terminar. Agora, eu posso fazer assim, esse cara vai ser 1/4 integral de 1 menos 2 cosseno de 2x mais meio mais cosseno, 2 vezes 2 dá 4, 4x sobre 2 dx. Olha só que belezinha. Agora, tá ótimo. Agora vamos começar a brincadeira da integração. Eu vou fazer assim, então. Esse cara vai dar 1/4. Quem é a primitiva de x? De 1, desculpa. A primitiva de 1 é x, porque a derivada de 1 dá x. Quem é que derivando dá cosseno de 2x? Bom, tendo a regra da cadeia em vista, você sabe que é o seno de 2x, certo? Muito bem. Aí, bom, eu poderia ter feito uma continha a mais, mas eu não fiz, tudo bem. Meio vai ser x sobre 2. Mas, agora, quem é que derivando vai dar o cosseno de 4x? Bom, vai ser o seno de 4x sobre 2 vezes 4, certo? Porque a derivada de seno de 4x vai dar cosseno de 4x vezes 4. E daí esse 4 vai simplificar com esse de baixo, e eu tenho exatamente esse cara. Mais uma constante. Então, eu vou ter que isso vai dar o quê? Vai dar igual a 1/4. Eu vou somar esse... É a única conta que faltou eu fazer. Esse x com esse x sobre 2 vai dar 3x sobre 2, menos seno de 2x, mais seno de 4x sobre 8, mais c. E pronto. Essa é a resposta do exercício. Alguém ficou com alguma dúvida? Se você quiser, você pode, lógico, fazer a distributiva aí, não tem problema. O pessoal gosta de fazer conta, eu não gosto de fazer conta, mas geralmente os alunos gostam. A gente pode fazer essa conta aqui também, sem problema nenhum. E pronto. Tá bom? Alguém ficou com alguma dúvida nesse exemplo, pessoal? Por favor, me digam. Alguém ficou com alguma dúvida? Eu gosto muito desse exemplo. Acho ele muito divertido. Ninguém tem dúvida? Todo mundo entendeu? Tá fácil? Lembrando sempre daquela máxima. Se vocês não falam nada, eu estou entendendo que está muito fácil. Tem que falar alguma coisa, nem que seja... Pelo amor de Deus, professor, não estou entendendo nada. Professor, está muito rápido, fala mais devagar. Agora, se não falar nada, eu estou entendendo que está muito fácil. E aí, pessoal, como que estamos? Eu vou explicar o começo, tipo assim, aquela parte eu não entendi, de tipo, pegar a integral e fazer a distribuição por parte 2 vezes. O que eu fiz no começo da aula. Foi. Tá bom. Depois a gente pode voltar nesse exemplo em outro momento, tá? Você tem disponibilidade para ir no atendimento dessa sexta? Às 8?
Você tem disponibilidade para ir no atendimento amanhã às 8? Eu acho que eu vou estar trabalhando. Tá. Eu ia falar que a gente pode conversar sobre isso no atendimento. Mas a gente pode também conversar sobre isso em outro momento. Depois da aula, a gente pode continuar aqui e eu explico novamente esse pedaço, tá bom? Agora, sobre o exemplo. Nesse exemplo 8, ficou alguma dúvida no exemplo 8? No exemplo 8? Não? Muito bem. Muito bem. Para terminar a aula, pessoal, eu queria fazer agora um geralzão. O que é esse geralzão que eu vou fazer? É uma estratégia geral para calcular essas integrais. Então, o que eu vou fazer é estratégia geral para calcular a integral de seno AM de x vezes cosseno AN de x dx, certo? Vou fazer uma estratégia geral para isso. Primeiro caso. O primeiro caso que eu começo é o caso de n ímpar. No caso n ímpar, eu vou ter o quê? Eu vou ter o n como sendo um 2k mais 1. Eu vou, na verdade, vocês vão ver, apenas repetir uma coisa que a gente já fez antes. Nesse caso, o que a gente vai fazer? Então, a integral, quero fazer essa integral aqui, de seno elevado a m, vezes cosseno elevado a n. Aí, o que eu vou fazer? Igual a gente fez antes. Bom, o n é ímpar, então eu vou escrever isso. Então, vai ser seno AM de x, cosseno a 2k mais 1. Mas isso é a mesma coisa que cosseno elevado a 2k mais 1 de x dx. Isso é a mesma coisa do que seno AM de x vezes cosseno a 2k, vezes o cosseno de x. Agora, eu vou fazer isso aqui igual a integral. Vou agora usar a minha estratégia. Qual que é a minha estratégia? Eu quero escrever esse cara como seno uma coisa que só depende de seno vezes o cosseno. O cosseno já está aqui. Agora, essa coisa que só depende de seno, o que eu vou usar? Vou usar aquela minha velha amiga, que é que o cosseno ao quadrado é igual a 1 menos seno ao quadrado. Para isso, primeiro, deixa eu fazer um passo a mais aqui, que eu fico com medo se todo mundo está entendendo, então eu estou fazendo o máximo de passos possíveis. Então, vou fazer um passo a mais aqui, que é o seguinte. Deixa eu tirar essa integral aqui. O passo a mais que eu quero fazer é o seguinte. Cosseno elevado a 2k é a mesma coisa do que cosseno ao quadrado e depois eleva a k, certo? Muito bem. Então, esse rapazinho vai ficar igual. Agora sim, eu vou usar a minha formulazinha. Essa formulazinha aqui vai entrar aqui. Esse cara vai ser integral de seno AM de x, 1 menos seno ao quadrado de x elevado a k, cosseno de x dx. Agora virou aquela brincadeira que a gente estava fazendo antes. Um polinômio em seno vezes o cosseno. Basta agora fazer a mudança de variável. Chama u de seno, e daí eu tenho que du dx é igual a cosseno. Com isso, eu vou ter, então, integral de seno AM vai ser UAM, 1 menos seno ao quadrado da u ao quadrado, elevado a k, du dx é o cosseno vezes o dx, então vai dar du.
E agora aqui virou brincadeira de criança. E é só calcular a integral do polinômio, tá bom? Esse é o primeiro caso que a gente fez. Agora, o segundo caso. Estou fazendo o geralzão, um exercício geral que você poderia ter. O segundo caso é o caso em que n. Agora, eu fiz o primeiro como sendo quem é ímpar, o n. Agora eu vou fazer o m ímpar. M ímpar. Novamente, então, o m vai ser igual a um 2k mais 1. Então, nesse caso, o que eu tenho? Tenho, de novo, a integral de seno a m de x cosseno a n de x dx. Nesse caso, o m é ímpar, então vai ser o seno de 2k mais 1 de x vezes o cosseno a n de x dx. Mas daí eu observo que o seno a 2k é a mesma coisa que seno a k vezes seno. Cosseno de x dx. É isso aqui, certo? A n. Agora eu vou trocar, né? Faço a comutativa, troco esses dois. Escrevo dessa maneira. Bom, depois eu uso novamente aquela minha velha... Bom, antes, deixa eu fazer aquele passo intermediário, que é esse bichinho é a mesma coisa do que seno ao quadrado de x elevado a k, cosseno a n de x, seno de x dx. E esse rapazinho agora, então, vai ser igual, lembrando que seno ao quadrado de x é igual, a gente já fez isso várias vezes na aula de hoje, 1 menos cosseno ao quadrado de x. Então, esse cara vai ser a integral de 1 menos cosseno ao quadrado de x elevado a k, cosseno a n de x, seno de x dx. Aí, o que eu vou fazer? Esse cara vai ser a integral de... vou fazer a mudança de variável. Chamo u de cosseno de x. Aí eu vou ter que du dx é igual a menos seno de x, que é a derivada do cosseno. Então, eu preciso daqui de ter um menos seno. Para ter um menos, eu pago um preço. Qual é? Colocar um sinal de menos aqui. Então, eu vou ter menos integral de 1 menos u ao quadrado elevado a k, u elevado a n du. E acabou. Ficou com alguma dúvida nisso? Muito bem. Para terminar a aula, tem um terceiro caso, geral, que a gente estudou hoje. Eu estou aqui só colocando um apanhado das coisas que a gente fez hoje, da maneira mais geral possível. Da maneira mais geral possível. O segundo caso é o caso em que nenhum dos dois são ímpares. Ou seja, esse terceiro caso, eu tenho m e n par. Porque se eu não sou ímpar, eu sou par. M e n são sempre números inteiros, certo? Aí esse cara, então, vai ser integral de seno a m de x, m cosseno a n de x dx. Bom, se os dois são pares, eu vou falar que o m é igual a 2p e o n é igual a 2q. Aí, o que eu vou ter? Eu vou ter esse cara igual a integral de seno elevado a 2p de x, cosseno elevado a 2q de x dx. Aí eu faço novamente aquela velha historinha, seno elevado ao quadrado de x elevado a p, cosseno ao quadrado de x elevado a q. Nesse caso, a fórmula trigonométrica que a gente usa, eu posso deduzir isso na hora, tá? Eu não estou deduzindo porque a gente já está com o tempo estourado. Mas vai ser a fórmula cosseno ao quadrado de x é igual a 1 mais cosseno
de 2x sobre 2. E a outra que eu vou usar é que seno ao quadrado de x é igual a 1 menos cosseno de 2x sobre 2. Usando essas fórmulas, eu vou ter integral de 1 menos cosseno de 2x sobre 2 elevado a p. Depois, eu vou ter aqui cosseno... Não, desculpa. E no de baixo, vou ter 1 mais cosseno. Agora, tendo essa fórmula, acabou. Vira brincadeira de criança. Por quê? Na verdade, não é bem brincadeira de criança. Mas o que vai acontecer? Você pode primeiro fazer uma mudança de variável, sei lá, chama u de 2x. Aí, então, eu vou ter que du dx é igual a 2. E daí, eu pago um preço, né? Eu tenho que colocar um 2 aqui. Para isso, eu coloco um meio aqui. Aí, eu vou ter, então, meio integral de quê? De 1 menos cosseno de u sobre 2 elevado a p vezes 1 mais cosseno de 1 sobre 2 elevado a q du. Agora você, lógico, aqui é um caso geral, então pode ser um pouco difícil, mas o que você vai fazer? Você abre esses produtos. E o que vai acontecer? Você vai obter somas de potências de cosseno. Então, você vai ter um cosseno ao quadrado, cosseno ao cubo, cosseno à sétima, cosseno à oitava, cosseno à quinta e assim por diante. Como que eu faço para trabalhar com potências de cosseno? Bom, a estratégia para trabalhar com potências de cosseno é a mesma que foi feita aqui, nesse com potências de seno. No caso em que é par, dessa maneira, e no caso ímpar, você pode usar esse exemplo aqui, certo? Que nem eu falei antes. Então, eu quero dizer, você faz isso e depois você cai nos casos anteriores. Você pode cair tanto, vamos dizer, algo semelhante ao exemplo 8, ou algo semelhante ao caso 1, certo? Então, vou escrever aqui. Depois, faça algo semelhante à minha estratégia 1, ou algo semelhante a essa própria 3, que é a que eu estou, que é essa 3, lembrando que é semelhante ao exemplo 8. Então, dessa maneira, resumindo, dessa maneira, você aprendeu hoje a calcular a integral de qualquer produto do tipo seno elevado a m vezes cosseno elevado a n. Tá bom, pessoal? Muito bem. Alguém tem alguma dúvida do que a gente fez até agora? Não? Muito bem. Dessa estratégia, tá? Eu digo. Bom, teve uma colega que falou que não tinha entendido o começo da aula, então eu vou encerrar a gravação, mas eu continuo aqui para tirar as dúvidas dela, e quem tiver demais dúvidas também pode continuar na sala para a gente tirar a dúvida, tá? Só vou dar o tchau para encerrar a gravação. Então, para quem está na gravação, até mais. Tchau.